Em todos os países do mundo, os homens são os que cometem mais homicídios e sofrem mais homicídios. Só que em alguns países esse número é 40 por cada 100 mil habitantes, e em outros é menos de 1 por cada 100 mil habitantes. Num dos botões, que é um botão bem relevante, que é a taxa absoluta de quanto isso está acontecendo, a gente consegue mexer muito, por mecanismos que são sociais e culturais. No outro botão, que é o fato de que homens ainda são a maioria que fazem isso, a gente talvez não consiga, mas já faz uma mega diferença ser entre 40 e 1, vamos combinar, né? Apesar de tudo, a gente falar hoje, de maneira descarada, em genocídio, escandaliza infinitamente mais do que escandalizava nos anos 30 e 40. O avanço é possível, e os consensos são possíveis, mas exige muito trabalho e exige as pessoas trabalharem em termos coletivos e estruturais. Sinceramente, na situação atual, ainda mais com a aliança entre o Vale do Silício e o Trump, é assim, ou a gente quebra o modelo de negócio das Big Techs, quebra o modelo de negócios deles, ou eles quebram a democracia. E podem quebrar a biosfera também. Planeta Terra! Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Marx. Eu sou o Caramelo. E eu sou o Jefferson. E hoje, para gravar com a gente até acabou de comentar aqui em off, hoje eu vou falar no público mesmo, que a gente tá um pouco nervoso, porque a gente é muito fã, que é o Reinaldo José Lopes, que apesar de dispensar apresentações, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho pra gente. Bem, agradeço a gentileza. Eu sou jornalista de ciência. Nesse ano, eu estou muito idoso e faço 25 anos de carreira, completo 25 anos de carreira, incrivelmente. As coisas que acontecem. Essa é a minha primeira personalidade. A outra personalidade é que eu sou especialista e tradutor da obra do J.R.R. Tolkien no Brasil, traduziu o Hobbit, o Silmarillion e outras coisas. E estou com... a gente vai falar de um livro que já tá aí na praça faz um tempo, mas eu estou com um projeto novo de livro aí também que eu queria já fazer o jabá com vocês, se vocês me permitirem. Manda ver. A gente tá lançando, eu e a Mila Massuda, que é uma ecóloga fantástica e podcaster, né? O pessoal deve conhecê-la lá do podcast Os Três Elementos e também do podcast Biologia em Meia Hora que ela faz. A gente fez um livro sobre ecologia chamado A Teia da Vida, para tentar explicar todas as coisas mais básicas das relações ecológicas, desde os indivíduos, desde as células até os indivíduos, chegando aos ecossistemas, inclusive os brasileiros, tem um capítulo só sobre os ecossistemas brasileiros, e até chegar na biosfera, e os vários buracos de problemas que a gente tá causando para a biosfera como um todo. Ele tá no Catarse, tá nos seus últimos dias aí de financiamento coletivo. Convido então o pessoal a dar uma olhada, tá muito bonito, visualmente muito caprichado, um monte de recompensas bacanas ali. Todo mundo que tá colaborando pelo livro que a gente chegou já vai ganhar pôster, vai ganhar... Tá quase chegando pra ganhar todo mundo adesivo, cartão postal e algumas outras coisas extras também. Tem pin, enfim, tem várias coisinhas. Modéstia à parte, acho que ficou bacana e preenche uma lacuna, porque eu acho que a gente não tinha nenhum livro legal explicando... Livro sobre evolução, que eu já fiz muito na vida e vou fazer mais, tá cheia no Brasil, tanto gringo quanto estrangeiro, mas explicando ecologia, eu acho que a gente não tinha nada desse tipo. Estamos para fazer um trocadilho preenchendo talvez um nicho ecológico legal aí. Então, espero que o pessoal possa conhecer, dar uma olhadinha e se tiver uma graninha sobrando, colaborar, a gente agradece muito. A gente é fãzão, como a gente já falou. Tem outros livros que o Reinaldo já escreveu que são muito bons. Inclusive, eu comecei o 1499 recente. Só tive que pausar pra gente terminar o Homo Ferox pra conseguir fazer a gravação. Então vamos lá. Bora pro episódio? Bora. Como indivíduos e como espécies, estamos muito longe de ser anjinhos. Guerras, homicídios, estupros e atrocidades várias não são perversões recentes de uma natureza humana essencialmente gentil. Pelo contrário, os tentáculos de trevas de tais fenômenos se estendem pela história e pela pré-história, nos lugares mais distantes no espaço e no tempo que conseguimos observar. O único jeito honesto de enxergar o que somos e o que podemos ser é não desviar o olhar e lidar com esse legado de uma vez por todas. O primeiro passo para tentar modificar um cenário ruim, afinal de contas, é entendê-lo.
Então a ideia é a gente discutir um pouco das origens da nossa violência, né? O que seria esse Homo ferox. E aí, para isso, acho que um ponto inicial para a gente começar a discussão é tentar definir um pouquinho o que a gente chama de violência, o que a gente vai chamar de violência e o que você, Reinaldo, chamou de violência aqui ao longo do livro. Legal. Vou cometer uma violência não, mas uma chatice inicial. Não existe oxítona em latim, pessoal. Então é homo ferox e não ferox. Homo ferox. Perfeito. A tônica é a primeira sílaba. Eu sei que é muito chato, eu sou insuportável com essas coisas às vezes, mas eu não consigo me controlar, desculpa. Nossa, tá certo. Eu falei errado o tempo todo, a gente conversou errado em todo o bastidor. Homo ferox. Fechado. Vamos lá, pensando na definição de violência, Reinaldo, o que é a violência mais tratada no livro? Assim, como é que você fechou esse conceito? Pois é, a gente tem que delimitar, né? Porque senão a coisa fica um pouco amorfa, assim, e passa a valer qualquer coisa. Então, eu delimitei da seguinte maneira. Então, violência é ou violência física com consequências severas, né? Ou letais, ou que realmente causam um dano severo à integridade física de alguém, ou de outro animal também, porque a gente tá sempre no contexto evolutivo, a gente tá pensando em humanos e em animais. E também eu achei que fazia muito sentido incluir, no caso da nossa espécie, a violência simbólica severa. Então, os discursos desumanizadores, seja em nível de comunidades menores, seja em níveis de estados ou até globais, como a gente vê já, talvez até desde o século XIX para cá, eles têm consequências reais para a violência física, porque eles funcionam como facilitadores, em última instância, da violência física. Então, se você usa os mecanismos simbólicos da nossa espécie, né, basicamente a nossa linguagem, para desumanizar outros seres humanos, você está facilitando a ocorrência posterior de violência física. Então, por isso que eu achei que valia a pena também incluir violência simbólica nesse aspecto na definição. Então, basicamente é isso. E aí tem um ponto, agora que a gente já tem a definição, que eu considerei, à medida que eu estava lendo, uma das partes mais interessantes, assim, do livro, que é pensar na violência sobre uma análise evolutiva. E aí acho que tem vários aspectos importantes de se discutir aqui, porque isso não só extrapola um pouco o significado da violência, mas também dá a dimensão do que a gente está entendendo que é a origem da nossa violência, de fato. E acho um debate caro, tanto pra gente aqui enquanto cientista, quanto pensando na sociedade do ponto de vista político, né? Porque tem várias esferas que tentam explicar e corrigir os problemas de violência, mas é muito raro a gente ver uma discussão pensando fazendo uma análise evolutiva. E aí eu queria começar essa parte da discussão tentando explicar um pouco para quem tá ouvindo o que é fazer uma análise evolutiva e principalmente o que é uma análise evolutiva da nossa história sobre um conceito tão difícil de entender que é a violência, o que significa a gente entender evolutivamente as origens da nossa violência. Legal. Não é simples assim, acho que talvez seja a pergunta mais difícil que você tenha me feito, embora eu tenha tentado articular isso no livro, mas é sempre muito importante ser cuidadoso para não cair no reducionismo e no determinismo, né, que são coisas muito problemáticas. Exatamente. Mas assim, acho que quando a gente pensa em termos evolutivos sobre qualquer coisa que está muito presente, muito espalhada, que você acha, como você falou lendo aquele trechinho, que você acha em tudo quanto é lugar, tudo quanto é época e tal, você tem que pensar que aquilo pode ser instrumentalizado ou tem um aspecto funcional como um dos muitos mecanismos que favorecem sucesso reprodutivo. Quando a gente tá falando de evolução, para reduzir, para focar, acaba sendo isso, né? Coisas que podem ser instrumentalizadas para o sucesso reprodutivo. Então a gente pensa, seja no nível individual, né, quando um animal está competindo ou por parceiros sexuais ou por recursos com o outro, a violência pode, não é que ela vai ser sempre. Aliás, eu diria que muitas vezes, na maioria das vezes ela não vai ser, mas ela pode ser uma das coisas que facilita esse processo de obtenção de parceiros de recursos. Ou em termos grupais, quando a gente chega em espécies sociais, e como o livro toca bastante nisso, pelo menos entre mamíferos, eu acho que deve ser em outros vertebrados também, mas isso eu realmente não chequei. Quando você está pensando em termos de vida social em grupos, a violência também é um instrumento importante nisso. Grupos também competem com outros grupos. E lógico que tem aquele famoso ditado, né? A maré que sobe ergue todos os barcos. Então, em teses, grupos que são bem-sucedidos em competir com outros grupos, isso vai ser bom para o sucesso reprodutivo de todos os membros, ou de boa parte, pelo menos, dos membros daquele grupo. Então,
quando você tá funcionando em termos sociais, nesse caso a violência coletiva e até coordenada, que a gente vê inclusive nos primatas e vê também alguns grandes carnívoros também, ela pode ser também esse instrumento para que o sucesso reprodutivo do grupo como um todo, a sua obtenção de parceiros, a obtenção de recursos, a obtenção de território, como a gente vê inclusive em chimpanzés também, né? Pode ser útil. Então é nesse sentido e apenas nesse que a gente tá falando. Então é importante para quem... A gente sempre vai ter algum mais desavisado, né? Importante ressaltar que a importância evolutiva disso não quer dizer que por meio da violência espécies se tornam melhores, mais avançadas, mais sofisticadas. Pode até ser que em algum aspecto sim, mas não tem esse lado finalista de melhoramento em termos absolutos, mas apenas nessa coisa do sucesso reprodutivo. Eu acho que é o que eu destacaria mesmo. Não, e eu acho interessante porque é um debate muito difícil de fazer com alguns setores, nos quais a gente já está, inclusive, que são setores mais de esquerda da população, porque parece que quando a gente reivindica um lado evolutivo, uma perspectiva de histórico genético, enfim, de uma característica como a violência, por exemplo, a gente está necessariamente caindo num determinismo genético, quando na verdade a gente está sendo só materialista do ponto de vista filosófico, né? A gente está considerando que a nossa espécie, assim como todas as outras, não vieram do nada. A gente não é um negócio idealizado que caiu no planeta um dia como uma tábula rasa. A gente tem uma história evolutiva que tem aí bilhões de anos e de algum lugar nós viemos, inclusive materialmente do ponto de vista genético e evolutivo. E eu acho que isso é o grande debate difícil de ser feito entre setores mais progressistas da sociedade, que é muitas vezes tratar a nossa espécie quase como se fosse uma tábua rasa mesmo, como se a gente, diferente das outras espécies, tivesse sido criado do zero, e aí todas as questões que a gente tem fossem única e exclusivamente de ordem social. E aí acaba se ignorando o que a gente consegue aprender sobre a nossa história evolutiva, o que é uma perda, né? E aí eu acho que o Reinaldo faz um recorte muito cuidadoso no livro, que é de, a todo momento, quando ele está justificando essa análise evolutiva, isso não significa que a gente é só isso, mas tem muita coisa interagindo, tem uma maleabilidade muito grande ali na nossa genética, na nossa evolução, que faz com que a interação com a nossa história social, recente, assim, chegue no bicho humano que a gente conhece hoje, né? Mas algumas características a gente consegue analisar ao longo dos últimos milhares de anos, para pensar só na nossa espécie aí. Não, acho que o caminho é esse. Acho que é importante... É lógico que a gente é uma espécie tremendamente maleável, mas a gente não é infinitamente maleável. Eu gosto de usar uma analogia bem popularzona, mas que eu acho divertida, que é a do puxadinho. Então, a gente vê essa coisa de camadas construídas em cima de camadas, e essas camadas sempre estão interagindo, mas você não adianta você querer pensar no puxadinho tirando o primeiro andar dele, porque senão tudo que tá em cima vem abaixo. Então, é acrescentar um nível e pensar em diferentes níveis de explicação que estão interagindo, que se complementam, mas sem negar que um deles é relevante, seja do lado social, cultural, seja do lado biológico. Acho que é isso que é importante a gente ter em mente. Você estava falando isso agora, eu até lembrei, uma vez eu estava conversando com o professor de sociologia da escola, que, enfim, nem trabalha mais comigo, mas que ele estava apresentando uma perspectiva, uma suposta perspectiva, e aí eu não lembro se isso é uma linha das humanas, enfim, eu não sei dizer isso, mas de que, por conta da nossa organização social, teriam surgido, por exemplo, as diferenças entre machos e fêmeas, na nossa espécie, de gênero. Foi a nossa organização que fez com que os homens tivessem uma maior quantidade de massa muscular, por exemplo. Eu falei, nossa, é uma inversão completa, assim, né? Aí não dá. É o extremo do que eu tô colocando, assim, como o erro mais grave, que, assim, aí realmente a nossa espécie, assim, para chegar num criacionismo só humano, é 2, né? A nossa espécie foi criada e pronto, se organizou a partir do surgimento como um zero, né? Eu já brinquei até num texto que eu fiz pra Folha que esse tipo de visão é meio criacionismo de ateu, né? Uhum. No fundo é isso, é a visão meio mágica, autoconstruída, só que sem postular um ator sobrenatural. Quem tem poderes sobrenaturais, entre aspas, é a cultura humana. E não dá, cara. Eu acho que realmente não dá. É lógico, nessa questão de gênero mesmo, é lógico que as normas culturais, elas podem reforçar ou atenuar coisas que já estão lá no primeiro andar do puxadinho biológico, mas achar que elas têm esse nível de interferência é muito complicado. Assim, às vezes acontece. Eu mesmo discuto no livro, não sei se a gente vai falar mais tarde, mas existem mudanças culturais que acabam influenciando até alguns aspectos biológicos da gente, né?
A questão da diferença de reação hormonal até dos americanos da região norte e da região sul dos Estados Unidos em relação ao insulto. A região sul, que tem uma cultura de honra, de macho, vinda de grupos mais pastoris que vieram da Escócia, da Irlanda e tal. Esses caras têm uma reação hormonal muito mais forte a um insulto do que as pessoas do norte. Então, de fato, às vezes a influência vai na outra mão. A maneira como a gente passou a digerir leite, que tem tudo a ver com a criação de animais, depois de adultos, no caso, né? Então, essas coisas acontecem, mas calma. Acho que tem que olhar muito caso a caso e ver o que faz sentido, e nesse caso, realmente é difícil que faça sentido. É isso, então tem alguns cuidados que a gente pode tomar ao mesmo tempo para não cair num determinismo genético, um determinismo biológico, mas ao mesmo tempo considerar. E tem alguns exemplos, Reinaldo, que você traz no livro, que mostram um pouco dessa interação entre a parte genética, entre a nossa história evolutiva e a nossa organização social mesmo. Você falou da diferença entre o Sul e o restante dos Estados Unidos, mas tinha também o exemplo do gene Maoa. Isso, o suposto gene guerreiro, né? Isso, gene guerreiro. Consegue falar um pouquinho, Reinaldo, desse exemplo? Então, como todos os genes por aí, esse gene tem uma variabilidade em populações, né? Não é aquela coisa absoluta, não é que uma população tem só uma versão desse gene e outra população no mundo, no caso, sei lá, a gente pensando em europeus, indígenas, africanos e tal. Não é que cada grupo tem só uma versão, e enquanto o outro tem outra versão, mas a razão entre as versões varia um pouquinho de população para população. E alguns estudos, ainda lá nas décadas de 90, começaram a associar a presença desse gene, de variantes desse gene, há uma tendência aumentada à violência, à criminalidade e até psicopatia. É um gene associado à maneira como neurotransmissores funcionam, ou seja, os mensageiros químicos do cérebro estão funcionando e como é que eles são metabolizados pelos neurônios, basicamente. Talvez tenha a ver com impulsividade e tudo mais. Inclusive, uma dessas versões supostamente de criminosos teria uma taxa alta entre os Maori, que são o povo nativo lá da Nova Zelândia, de origem polinésia, e que tem um histórico de, enfim, guerreiro, até de canibalismo ritual, como a gente tinha entre os Tupinambá aqui no Brasil. Aí ficou muito essa coisa, é dos Maori, tá ligado com crime, é um gene guerreiro e tal. Só que aí você vai olhar com cuidado as frequências, as associações. Primeiro, a frequência entre chineses, que é uma das populações, na verdade, menos violentas do mundo hoje, não é muito diferente da que a gente vê entre os Maori, por exemplo. Em segundo lugar, a gente vê que a associação estatística entre a presença dessa variante genética e a criminalidade, ela depende de mais uma variável, que é, por exemplo, a presença de abuso, de violência contra a criança na infância, das pessoas que têm o gene. Tem essa questão ambiental, que é sofrer violência na infância, aí sim é que fica mais estatisticamente significativo a pessoa acabar caindo nas malhas do sistema criminal. Então, o que a gente vê é que, número 1, não dá para descartar esse lado evolutivo e genético. Número 2, ele raramente explica tudo, explica sempre. Tipo, 99% das vezes tem uma questão contextual ali, ambiental, que é igualmente relevante, se não mais relevante. E essa questão ambiental é duro, né? Porque ela faz com que, na verdade, a complexidade se torne absurdamente alta e a gente não consiga prever de fato. Porque eu não sei se é um imaginário, assim, que as pessoas têm no cientista, quando a gente fala, um gene guerreiro. A impressão que as pessoas podem ter muitas vezes é achamos a origem da violência humana, basta a gente controlar essa variável e tá tudo resolvido, né? Muitas vezes isso, inclusive, recai sobre alguns hormônios, que a gente vai falar mais tarde. Mas, no fim das contas, o exemplo que você deu do puxadinho, ele é o melhor, né? Que a gente tem uma gama de probabilidades, de possibilidades muito alta, porque tem muitas variedades, e aí a complexidade vai ficar absurdamente alta, né, também. Claro, não, e fora que a gente tá falando de um gene, né, pessoal? É um gene, cara. De 20 mil genes que codificam proteínas, né? Que é a definição clássica de gene, que na verdade não vale mais, mas isso aí é outra discussão, mas... E mais as outras milhões de regiões do DNA que não são genes em si, mas são reguladoras também, mais as interações com o ambiente, quer dizer, na verdade é a grande prova de que o pessoal que fica aí, não, vamos criar os bebês perfeitos por meio da genética. Meu, desculpa, não vai acontecer. Não vai acontecer porque, além de toda essa complexidade de interação entre genes e entre ambiente, genes sempre têm vantagens e custos, qualquer variante genética, e para calcular a interação, o pessoal tá achando que vai jogar numa IA e em algum momento a IA vai fazer a conta pra gente. Eu duvido muito. Eu duvido dó, como se dizia antigamente. Seria uma fórmula de cálculo com uma complexidade que a gente não consegue nem cheirar hoje. Sei lá, eu acho que com mais um número maior do que o número de átomos no universo, cara. Sei lá, sinceramente, não vai rolar isso. Não vai rolar.
Bom, eu acho assim, esse trecho já deu pra gente trazer uma clareza aí não só do que significa fazer uma análise evolutiva, ainda que seja de um conceito tão amplo, né, tão complexo como a violência, mas acho que tá claro também pra onde que a gente quer apontar na discussão e pra onde que a gente quer cuidar para não cair em determinismo genético e para ninguém pensar isso ao longo do episódio. Mas agora que isso, imagino eu, esteja um pouquinho mais claro, vamos tentar pensar o que a história evolutiva, então, tem dito sobre a nossa violência e mais que isso, né? Se a gente conseguir também tentar entender como que a gente faz pesquisa com isso, como é que a gente vai pesquisar essa história evolutiva a respeito da violência e que tipo de dado isso tem trazido pra gente. A gente pode tentar primeiro como é que a gente faz essas pesquisas, né, Reinaldo? Acho que essa parte um pouco mais palpável. Vamos lá, vamos tentar. Como a gente está falando então de evolução, é essencialmente uma coisa comparativa, né? Isso é muito, muito importante. Não adianta pensar no ser humano como uma espécie isolada, a gente tem que pensar a gente no nosso contexto evolutivo mais imediato, pelo menos, que é número 1, nós somos primatas, somos todos primatas, somos essencialmente um tipo de grande símio africano que virou uma espécie global, mas é o que nós somos, basicamente, e somos também mamíferos, né? Isso depende muito, então, lógico, a gente tem esses trabalhos que a gente pode depois falar um pouquinho mais ainda da questão genética, fisiológica, enfim, mas tem muito a ver com pensar em contextos comportamentais, em entender esse contexto comparativo de diversas espécies nos seus ambientes naturais, a longo prazo, né, em diferentes comunidades também, porque a gente esquece muitas vezes que a diversidade cultural humana, que é gigantesca, ela também aparece em algum nível. Cada vez mais a gente está enxergando isso em grandes símios, em grandes primatas, e também em outros mamíferos, e também em outros vertebrados, e por aí vai. Então, olhar também para essa diversidade cultural nesses grupos e, de novo, de maneira comparativa. E montar banco de dados. É um negócio lento, não é à toa que, embora já nos anos 60 e 70, com a saudosa Jane Goodall, que faleceu recentemente, aí, a gente já tinha alguns dados sobre aparentes, entre aspas, guerras entre chimpanzés, demorou muito para que isso deixasse de ser um tema controverso. Quanto mais dados foram aparecendo, mais grupos com comportamentos similares sendo mapeados, às vezes até famílias ao longo do tempo, quantas delas foram perdendo, isso no reino animal, né, quantas delas foram perdendo seus membros em episódios que se parecem muito com guerras, e depois, então, de juntar essa monte de massa de dados, a gente consegue ter uma ideia melhor do contexto e em que ponto desse contínuo, talvez, de espécies, entre aspas, mais pacíficas ou mais violentas, mais guerreiras, a gente se encaixa, né? E aí, pensando, você falou da Jane Goodall, né? Tem muitos dados que são muito loucos, né? Quando eu tava lendo o livro, quando você citou a tal da Guerra de Gombe, eu falei, nossa, vou dar uma olhadinha. Aí eu fui ler um verbete de Wikipedia, assim, pra ver como que era. É um negócio absurdamente violento, né? É muito louco. E o que eu achei mais, assim, pensando em como a gente faz essas pesquisas, se eu não me engano, aí você me corrige se eu estiver falando besteira, Renato, mas se eu não me engano foram os dados dessa pesquisa que a Jane Goodall, quando ela apresentou, ela foi questionada. Sim, essa mesmo. Foi, né? Essa mesmo, porque foi realmente a primeira. Nada do tipo tinha sido detectado em chimpanzés antes. O mito era que os chimpanzés eram uma espécie muito pacífica, na verdade. Então, quando ela vem com esses dados, todo mundo falando, não é possível, tem alguma coisa errada. Eu lembro até, ainda nos anos 2000, eu tinha lido um livro bem bacana chamado Man the Hunted, né? Não sobre a evolução humana como caçador, mas como uma espécie caçada por outras espécies, né? E o autor, que ainda é um primatólogo que está nativo ainda, acho que é Robert Sussman o nome dele, ele questionava, ainda em 2005, eu acho, quando saiu esse livro, ele falava, não, tem alguma coisa errada com os dados da Jane Goodall, porque ela fazia o provisionamento com bananas, né, para os chimpanzés ficarem habituados, chegarem perto do acampamento dela, ela disponibilizava para eles as bananas. E isso era um recurso de alta qualidade, muito abundante, que ficou disponível de repente, e para brigar, para tentar monopolizar esse recurso novo, é que o conflito começou, era o argumento do cara. Mas aí você vai olhar outros grupos em diversas regiões da África, então tanto a África Ocidental quanto a África Oriental, não sei o que, não, o cenário é muito parecido em todos esses lugares. Acho que tem pelo menos 5 ou 6 sites, né, locais onde os chimpanzés são estudados a longo prazo, que coisas muito parecidas com Gombe apareceram, então, e lugares em que não havia, inclusive, esse provisionamento com as bananas. Então não era esse viés, realmente a coisa de fato acontece, não é que assim, chimpanzés, né, vivem numa eterna Segunda Guerra Mundial, totalmente do tempo todo em guerra, não. É até uma ocorrência relativamente rara, mas que é real e que acontece, que quando acontece é muito, muito brutal. E é bem assustador mesmo, é bem brutal. E aí é muito louco pensar que, de novo, né, fazendo análise evolutiva, a gente olha aqui em primatas, um dado que tem no livro,
Em primatas, 2,3% das mortes são por violência. Em mamíferos, de forma geral, esse número cai para 0,3%. Quando a gente considera que a nossa genética, e aí eu estou fazendo um recorte bem genético mesmo, bem numérico, quando a gente considera que a nossa genética é muito similar à dos chimpanzés, não seria de se estranhar, pensando numa evidência, né, do ponto de vista genético evolutivo, que a gente tenha comportamentos similares em muitas medidas, inclusive esse, né? Exato. E aí essas guerras de Gombe, quando você foi descrevendo no livro e quando eu fui pesquisando as outras coisas, é muito impressionante como a própria organização desses confrontos, ela se dá de forma similar ao que a gente faz ou fazia em alguma medida com guerras, né? Basicamente formar grupo e juntar o grupo para ir lá sentar porrada no outro grupo para conseguir recurso. Pode ser espaço, comida, parceiro para reprodução. Então, é muito similar. Inclusive, depois que saiu o livro, aliás, acho que foi final do ano passado ainda, é super recente. Saíram mais estudos sobre o tema e alguns mostraram que, de fato, a ideia que parece estar por trás disso... Então, na época que o livro saiu, já tinha dados mostrando que o território dos chimpanzés vencedores, no caso, né, aumentava por meio desse processo. E esse novo estudo mostrou que o sucesso reprodutivo, quer dizer, o número de filhotes que chegam à vida adulta nos bandos, também são maiores nesses grupos vencedores. Então é meio terrível, mas é meio isso. É lógico que tem um fator complicador, que eu também menciono no livro, que os chimpanzés e os bonobos são igualmente aparentados com a gente, tem igualmente uma semelhança genética altíssima conosco. E nos bonobos não tem nada disso, né? Ou assim, na verdade, esse cenário também nos bonobos está ficando mais complexo. A gente está vendo também mais casos de interações violentas entre eles, mas esse tipo de confronto letal entre grupos, e principalmente de machos contra filhotes e fêmeas, nos bonobos não acontece. Tem uma série de possíveis explicações ali de questões ambientais. Os bonobos estão mais, entre aspas, relaxados porque eles não precisam competir com gorilas no habitat deles, ao contrário dos chimpanzés. São habitats supostamente mais ricos em frutas de alta qualidade, não sei o quê. Então, isso poderia ser uma explicação possível. Mas, de fato, é super real, tem super a ver com a gente, mas, ao mesmo tempo, é contextual, de alguma maneira. A gente não sabe ainda bem até que ponto é contextual. É muito louco, é bem interessante mesmo. Os bonobos, eles resolvem as tensões dele, em geral, com comportamento sexualizado, né? Claro, né? Você fez o recorte aí, tem coisas mais complexas que a gente ainda tá estudando. Ou quando as fêmeas batem nos machos e os machos ficam quietos, que é uma coisa que não acontece em chimpanzés também, o que me leva a acreditar que a gente precisava da volta do matriarcado urgentemente. Mas sim, tem essas duas. Tem o lance da redução de tensão pelo sexo é bem real entre eles também. Uma coisa que é importante citar também para quem tá ouvindo é assim, toda vez que a gente fala de evolução e tal, a gente tem que pensar que o processo evolutivo, ele não é dirigido por alguém que tá pensando como se fosse um engenheiro, né? Ele é simplesmente, o Reinaldo falou isso no começo do episódio, ele é simplesmente, entre milhões de aspas, aí, guiado pelo sucesso de reprodução, né? Como o Reinaldo tinha dito. E aí, a natureza, o processo de seleção, não está interessado no que a gente acha ético, bonito, romântico, filosoficamente aceito, né? No fim das contas, se tiver um comportamento que é bizarro, que é violento, qualquer coisa do gênero, e ele garantir que aquele indivíduo com esse comportamento, com essa característica tenha mais filhotes, ele vai ser positivamente selecionado. Só para as pessoas mapearem e saírem do escopo do que a gente criou como bonito, ético, respeitoso, enfim. Eu tô lembrando agora, toda vez que a gente... o último exemplo de seleção natural na sequência que eu faço na escola é com casos de canibalismo, tipo, louva-a-Deus. E aí as crianças ficam horrorizadas, mas por que o macho se deixa ali devorar pela fêmea? Aí, gente, é o que aconteceria se a seleção natural funcionasse, e como ela funciona é exatamente o que a gente vê acontecer. Tem que falar, vai ficar meio X-rated, mas tem que falar, se desse pra falar pras crianças, olha, quando vocês ficarem adolescentes e fizerem as coisas mais alucinadamente idiotas e perigosas só pra conseguir transar com alguém, vocês vão entender. É isso mesmo. E se eles fossem capazes de se olhar já, né, como primatas, já daria pra gente fazer as comparações ali, né, do que você faz, não precisa nem ser pra conseguir transar, mas pode ser assim, o que eu preciso fazer pra estar dentro de um grupo? Pronto, né, seu instinto já tá gritando absurdamente, né? Sim. Você fala na sala de aula, eu torço pro Corinthians. Não tem nada mais parecido do que com o comportamento de primata do que o que acontece com os alunos depois de uma frase como essa, né? De bater na mesa, bate no peito, grita. É isso. Que chimpanzé adora batucar tronco e tal pra fazer esse barulho pra falar sou foda. Então, tem muito disso mesmo. Não viemos do nada, né? De novo, né? A gente não é uma espécie muito especial nesse sentido.
É que assim, seria inviável e ruim do ponto de vista ambiental também, mas se todo ser humano pudesse ficar sentado interagindo por 15 minutos da sua vida, diretamente, assim, sem barreira, sem nada, vamos pegar um filhote de chimpanzé pra não ser perigoso, pra não arrancarem a cabeça da pessoa, mas um filhote de chimpanzé por 15 minutos, isso aí, se a pessoa estiver aberta pra entender, muda completamente a compreensão que você tem com o animal. Bom, quem consegue prestar atenção no seu próprio cachorro também consegue isso, mas enfim, não é sempre a mesma coisa. Alô pessoal, tudo bem? Aqui é o Caramelo e eu vim dar um recadinho rápido pra você. Se você está gostando desse episódio, é um bom momento pra gente lembrar que o Alociência é um projeto independente, ou seja, a gente só se mantém no ar graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. Então, se você pode contribuir financeiramente com a gente todo mês, você pode entrar no apoia.se/Alociência ou no patreon.com/Alociência. Fazendo isso, você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores do WhatsApp, que a gente faz umas discussões sobre os bastidores e também a gente faz alguns sorteios exclusivos de vez em quando. Agora, se você não pode doar financeiramente todo mês, mas quer doar um dinheirinho pra gente, você pode fazer isso pela nossa chave Pix, que é o e-mail contato@alociência.com.br. E se você não pode contribuir financeiramente nesse momento, você pode divulgar a gente nas suas redes sociais, indicar um episódio para aquele amigo que você sabe que vai gostar do tema. Isso já ajuda bastante. E se você estiver ouvindo pelo YouTube, é um bom momento para você dar um like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Bora voltar pro episódio? E aí, Reinaldo, a gente comentou um pouco dessa parte dos estudos, né? Pensando nesse comparativo com outras espécies, né? E tem momento que a gente faz isso com os outros primatas, por razões muito óbvias, né? De proximidade. Mas você citou também na sua fala que existe a comparação entre povos, né? E aí a gente pode pegar história, pré-história e ver como que essa violência se desenvolvia. Isso permite até que a gente estabeleça comparações que saiam um pouco da violência que foi gerada no universo da sociedade que a gente está hoje, que é a sociedade capitalista. Vamos ver como que, se existia e como que existia a violência em outras sociedades, e aí a partir daí a gente estabeleceu uma comparação. Era maior, era menor, o quanto, aí a gente consegue até mensurar, entre muitas aspas, o quanto pode ser social e o quanto é o comportamento da nossa espécie mesmo. E aí tem um exemplo do livro que você traz também, que é o massacre que aconteceu há 10 mil anos no Lago Turkana, que é o mais antigo registro de violência intergrupal da nossa espécie. Ainda é o mais antigo, Reinaldo? Eu acho que sim, né? Ainda é o registro mais antigo. O problema é que também a gente tem dados que indicam muito, que são bastante sugestivos de interação violenta, até em hominídeos anteriores, né? Até nos Neandertais, o suposto Homo antecessor lá da Espanha. O problema é que a gente não consegue, nesses casos, relacionar realmente com o evento da interação violenta, com a guerra, entre aspas. Isso que falta. Mas a gente tem os casos de canibalismo que são bem sugestivos. A gente tem casos de pessoas que morreram com pontas de lança ou de flecha embedadas no osso, esse tipo de coisa. Mas o legal entre aspas, não tem nada legal, mas assim, o que é marcante desse sítio é que ele é quase uma coisa congelada no tempo, né? Você encontra as pessoas aparentemente in situ, na posição que elas estavam quando elas caíram, e com múltiplos ferimentos, gente cuja postura sugere muito que elas estavam inclusive amarradas quando elas foram mortas. Parece muito com um conflito entre dois grupos de caçadores-coletores ali, pelo controle de, talvez, até dos recursos de uma região ali que era bastante recurso pesqueiro, acesso fácil à água, tal, lugar... O Robert Sapolsky, que também escreveu sobre isso, ele fala, prime real estate, né? É tipo terreno imobiliário de alto padrão que os caras estavam disputando ali, infelizmente. A gente citou a Guerra de Gombe, que também, para quem quiser pesquisar, é uma violência bem absurda entre os chimpanzés. Esse daqui também, quando no livro você coloca até umas imagenzinhas, como se fosse um infográfico, assim, né? Porque tem momentos que sugerem que rolou execução mesmo, né? Você fala, as pessoas estavam amarradas. Isso. Inclusive uma mulher grávida. Inclusive uma mulher grávida, exatamente. Você falou uma disputa entre dois grupos, mas aparentemente dois grupos que, sim, já vinham numa disputa provavelmente há um tempo, né? Não foi algo pontual só, né? Provavelmente. Pois é. Como saber, né? O problema é que, assim,
voltando para a questão comparativa, no caso de chimpanzé, os ataques costumam ser muito assim, de repente e sem muita história de conflito prévio. Basta você perceber que tem algum membro do grupo vizinho, dando sopa na beirada do seu território, e você tiver tempo de coordenar isso, e são sempre os machos, né? São os vários machos coordenando. Eles, pronto, deu um estalo, os caras vão lá, batem o máximo possível naquele membro do outro grupo desgarrado e recuam e acabou. Nesse caso, pela quantidade de vítimas e pela quantidade de arma que foi usada, porque tem indício de tanto de arma contundente, né, como se fosse um tacape, uma clava, quanto flecha, quanto lança, tem um saborzinho de planejado, sim. Mas em que nível, em quanto tempo exatamente, o que estava rolando, aí a gente só vai conseguir especular mesmo. E aí, pensando nessa violência da nossa espécie mesmo, né? Pensando no que foi histórica e pré-historicamente, tem um trecho no livro que você faz uma associação entre a domesticação, né? Pensando, inclusive, agricultura mesmo, como essa domesticação levou, aparentemente, né, a um aumento da violência. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho esse raciocínio, toda essa linha, porque esse daí eu não conhecia essa ideia, mas ela faz muito sentido pensando nas fases que você foi apresentando, né? Uma coisa levando a outra. A gente tem visto, vou só fazer essa ressalva inicial aqui, depois eu explico. A gente tem visto em livros como O Despertar de Tudo, né, que saiu recentemente, dos dois Davids, esqueci o nome dos caras, depois eu vejo, que fez bastante sucesso. É um livro que meio que tenta ser o anti-sapiens, né? Tenta meio que... O anti-sapiens e o anti-armas de armas e aço. Então, tentando criticar profundamente o Harari e o Jared Diamond, que tenta dizer que essa transição para agricultura, ela foi muito... E nesse caso eu concordo com os caras, ela foi muito menos, digamos, abrupta, tipo 0-1, muito menos binário do que muitas vezes se diz, que você tinha complexidade, ou poderia ter complexidade social antes ou depois, um tipo de complexidade social que não fosse necessariamente hierárquica e mais violenta e tudo mais. Então eles colocam esse monte de ressalvas. Mas dito isso, eu ainda acho que de maneira geral, e para grandes períodos de tempo, e para o mundo como um todo, assim, lógico, levando em conta diferenças regionais e tudo mais, esse processo que começa, então, com a domesticação de plantas e animais, ele tende a, no longo prazo, a intensificar a desigualdade social de um lado e a violência do outro, porque ele cria a possibilidade de concentração de riqueza, basicamente. Vai virar uma coisa quase marxista aqui, que eu não sou exatamente, embora você tenha... Desculpa pro Marx aqui da gravação, mas meio que faz sentido, porque quando você deixa de funcionar como caçador-coletor e você passa a ter um sedentarismo maior, embora existam grupos de caçadores-coletores sedentários também, mas enfim, você passa a ter um excedente de alimento que você pode armazenar. Alguns membros do grupo podem, por mecanismos, sejam políticos, sejam até por violência mesmo, sejam até religiosos, usarem métodos para controlar esse excedente de recursos, aí você tem um combustível para um processo de diferenciação social, que em geral a gente não vê em caçador-coletor, embora também tenha exceções, mas na maioria deles politicamente, e inclusive até quase sexualmente também, entre os sexos, é mais igualitário, mas com esse excesso de recursos você tem diferenciação social, e aí você pode se sentir tentado também, até porque, de novo, com agricultura e criação de animais, a sua chance de crescimento populacional também é maior. Então, se a população aumenta, ela precisa de mais recursos. Não tem um vazio, essa ideia de que caçador-coletor estão num mundo ali sem ninguém, vazio. Não, já tem territórios ocupados já, tem vizinhos, tem relações sociais. Você pode querer se expandir para outro lugar. E se você for se expandir, é muito improvável que o grupo que está do outro lado simplesmente deixe você se expandir de boa e vá para outro lugar, porque ele não tem para outro lugar para onde ir. Porque tem outro grupo, terceiro grupo para lá, sabe? Então isso acaba virando um motor de conflito, e é o que a gente de fato vê no registro arqueológico. Então tem essa coisa isolada lá do Lago Turkana no finalzinho da Era do Gelo, comecinho do Holoceno, que é por isso que a gente está ainda, mas conforme a gente chega no Holoceno e essa coisa da agricultura se espalha, a gente vê cada vez mais registros de violência, a gente começa a ver o aparecimento de vilas fortificadas, que é uma coisa que ninguém... Assim, você pode construir um muro por razões monumentais apenas, porque você quer fazer uma coisa ali de simbolismo, ritual, mostrar uma capacidade de organização maior que seu vizinho, mas em geral o muro é para deixar alguém de dentro e alguém de fora. Você quer deixar alguém de fora porque você não quer que quem tá de fora te ataque, por exemplo.
Então você vê tudo isso no mundo todo, em ritmos diferentes, com lógicas um pouquinho diferentes, mas acontecendo, e é um processo que aumenta a violência organizada mesmo, né? Surge a possibilidade de você ter exércitos. Precisa passar bastante tempo, a gente vai chegar quase na Idade do Bronze, sei lá, 3.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. Mas aí você vai ter a possibilidade de ter exércitos, inclusive exércitos regulares. Pessoas que só são soldados, enquanto outras só são reis, enquanto outras só são artesãos. Então parece que tudo isso está ligado num certo nexo lógico de uso de recurso, especialização, diferenciação social e, infelizmente, no final, porrada. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que é muita coisa junta, mas espero que tenha ficado claro. E é muito louco pensar que isso tem total relação. É a domesticação junto com o aumento das pessoas, né? Porque com grupos pequenos isso já não seria possível, é isso? Sim, porque não é que não ia haver conflitos continuam acontecendo, mas é um conflito naquela escalinha vagabunda dos chimpanzés. Então é literalmente meia dúzia, talvez algumas dezenas de pessoas no máximo. A não ser que você seja um caçador-coletor, como é o caso, isso é um detalhe interessante de colocar, não precisa ficar muito específico, mas algumas regiões do mundo, tipo o Japão, costa noroeste dos Estados Unidos e Canadá, talvez até a região do Sambaquis ali de Santa Catarina, tem muito recurso pesqueiro, que é muito rico em caloria, às vezes é sazonalmente localizado e espacialmente localizado, você consegue criar uma coisa análoga à agricultura só concentrando esses recursos. Por exemplo, pesca um monte de salmão, seca aquele monte de salmão e fica aquilo pro inverno inteiro. Você vê grupos que, no período aí, já colonial, né, então muito depois, que são caçadores-coletores, mas que têm nobres e guerras, expedições guerreiras de larga escala, com essa base que não é agrícola, que ainda é de caçador-coletor, no caso de pescador. Mas é raro. Em geral, você precisa da agricultura porque é o que te dá, basicamente, muito mais caloria por metro quadrado cultivado, né, do que você só caçar e coletar. É a concentração de recursos que acho que é a chave mesmo. Tá vendo como ficou marxista mesmo? Não teve como escapar. Eu sou católico da teologia da libertação, que é basicamente marxista também, então tá valendo. Tô em casa. Tamo no nosso in-group, pra citar o Lee. Exato. Eu acho muito louco pensar nisso, assim, eu tava pensando enquanto você falava, eu acho muito louco pensar que a nossa organização foi sem que a gente pensasse, nos levando a alguns comportamentos, porque existe uma história evolutiva, mas também existe os nossos graus de descoberta, vamos dizer assim, de domínio, pensando na domesticação, e que aí a nossa biologia evolutiva vai responder a essa nova descoberta com a história que a gente já tinha. Não sei se ficou claro o que eu falei, mas eu acho isso muito impressionante. É uma sequência de coincidências, entre aspas, que vai trabalhar com o nosso cardápio genético e transformar a gente em alguma coisa que a gente não sabe direito como que vai ser, né? Ainda tem poucos exemplos muito detalhados, mas acho que a ideia é super legal de coevolução gene-cultura. É um pouco isso, né? É o que eu falei lá no comecinho de a gente digerir. A gente não, né? Muitas pessoas de origem europeia, algumas pessoas de origem africana, outros de origem do Oriente Médio, conseguir digerir leite de vaca depois, ou de cabra, ou de camelo até, depois de adulto, né? Que é uma coisa que não tinha praticamente. Agora com a genética paleogenética, arqueogenética, você vai olhar lá pros esqueletos e fala, tipo, até o período X, tipo, baixíssima taxa de gene que permite digerir lactose depois de adulto, aí chega depois do período Y, o negócio dispara, né? Por quê? Porque apareceu um negócio chamado vaca. Então, tem várias coisas desse tipo acontecendo. Já que a gente já tocou num vespeiro, que é entender a nossa violência por uma origem evolutiva, sem cair num determinismo genético, e eu tenho certeza que vai ter gente que vai ouvir, vai criticar, por mais que a gente tenha bastante cuidadoso. Vai mesmo. E o que me incomoda é o negacionismo de esquerda, os negacionismos da esquerda que a gente vai tolerando, né? Que é entender a evolução muitas vezes, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque eu acho que o episódio não é sobre isso, mas eu acho que vai ter. Mas eu acho que a gente também não pode deixar de entrar em um outro vespeiro aqui, que é o de associar violência com gênero. Por quê? Como que a nossa violência na nossa espécie, né, tá tão atrelada à masculinidade? Claro que, de novo, fazer a ressalva, tem um elemento cultural fortíssimo, mas, de novo, não é só isso, né? A gente não é só bicho cultural. E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho o que isso tem a ver com a testosterona, já adianta, né? Por que a testosterona tem seus limites de explicação também? Não, a testosterona ela é só um pedacinho do quebra-cabeças. Tem alguns estudos muito interessantes também. Eu vou citar de novo meu guru aqui, mas é porque eu sou muito fanboy, assim. Realizei o sonho de falar com ele por vídeo, acho que foi ano passado também, que é o Robert Sapolsky, né? O cara é bom demais. Ele cita muitos estudos interessantes que falam que testosterona, ele não é um hormônio, a rigor,
da violência. Ela é um hormônio que favorece ou que modula competição, que não precisa ser violenta. Esse que é o lance. Então, o que quer que, no contexto cultural daquele grupo, a testosterona vai modular é o que é considerado uma competição relevante. Então, se você, no seu grupo, a competição é vista só como dois brutamontes trocando soco, ela pode modular isso. Mas se no seu grupo a competição é ver quem dá mais pra caridade, ela também vai modular isso, entendeu? Então é muito contextual. Tem esse elemento comum, mas é super contextual. Então essa é uma coisa. Então, acho que não é só com testosterona, é você ser um mamífero do sexo masculino em geral, que é o que acaba matando, que acaba ferrando a gente. Porque na grande maioria dos casos, de mamíferos principalmente, e de primatas e grandes símios mais especificamente, a gente tem esse fator meio inescapável de que um macho... A diferença... eu vou ter que usar o palavrão, mas eu já explico, assim, palavrão terminológico, né? O sucesso reprodutivo diferencial dos machos, ou seja, a chance de você ter mais... Você conseguir gerar mais ou menos descendentes filhotes do que o outro, do que a sua competição, tende a ter mais disparidade, quer dizer, tende a ser mais diferentão entre indivíduos do que o das fêmeas, pelo simples fato de que machos possuem um estoque inesgotável de espermatozoides e fêmeas têm um estoque finito de óvulos. Então, é lógico que isso não quer dizer que homens são essencialmente promíscuos e mulheres são essencialmente fiéis. A gente tem um monte de contra-exemplos aí, muita complexidade, mas em média, a vantagem evolutiva até que o sexo feminino tem para conquistar múltiplos parceiros entre mamíferos e primatas, de novo, porque olhar para aves é outra história, por exemplo, né? Mas entre mamíferos e primatas, a vantagem disso é menor do que para um macho ter múltiplos parceiros. Acaba significando, então, que a competição entre machos tende a ser mais acirrada, a busca por controlar parceiras tende a ser mais importante, e tudo isso acaba desembocando em disputas que acabam se refletindo em violência, infelizmente. Eu só queria fazer um comentário que eu achei muito interessante, talvez voltando um pouco para trás na hora que você estava falando da testosterona não ser só de agressividade, mas de competição, né? Que pode ser agressividade ou não. Tava até procurando aqui no livro agora, do exemplo que você coloca lá do experimento, que eles dão uma injeçãozinha de testosterona nas pessoas, e aí elas ficam mais generosas no jogo que elas estão jogando lá. Não sei explicar exatamente qual que é o jogo. Mas o que eu achei mais interessante foi que eles aplicaram o placebo, né? Aplicaram uma solução salina nas pessoas, e aí elas começaram a se comportar o que seria esperado do que elas acham que é testosterona, ser mais agressivo no jogo, né? Eu acho que mostra o quão complicado é também explicar algumas coisas da nossa cultura, assim, desses comportamentos lá. Sim, as coisas sempre se retroalimentam. Então, o fato da gente ter essa dimensão simbólica, embora, assim, cá entre nós, eu acho que pelo menos alguns grandes símios também tem uma coisa parecida. E cetáceos e elefantes bobear também tem alguma coisa assim. Mas a gente tem essa dimensão simbólica muito forte. E aí aparece essa coisa maluca, né, de você não recebeu a injeção, você acha que você recebeu, você já tem uma expectativa pela sua cultura, pela sua linguagem, do que Katsu é testosterona, e aí você passa a imitar, a fazer cosplay, né, de quem levou uma injeção de testosterona. Então é muito louco. Então, de fato, o que eu falei antes, toda essa questão da disputa entre sexos e sucesso reprodutivo diferencial e tal, é uma simplificação de uma coisa que é muito mais complicada e que tem muitos outros fatores entrando aí no meio. Eu acho que eu já vou adiantar uma coisa que até estava na nossa pauta, que eu me lembro. Em todos os países do mundo, os homens são os que cometem mais homicídios e sofrem mais homicídios. Muito mais, né? 90% nos dois casos, praticamente. Só que em alguns países esse número é 40 por cada 100 mil habitantes, e em outros é menos de 1 por cada 100 mil habitantes. Então a gente, num dos botões, que é um botão bem relevante, que é a taxa absoluta de quanto isso está acontecendo, a gente consegue mexer muito, por mecanismos que são sociais e culturais. No outro botão, que é o fato de que homens ainda são a maioria que fazem isso, a gente talvez não consiga. Mas já faz uma mega diferença ser entre 40 e 1, vamos combinar. Né? Então, é um pouco essa a complexidade da lógica, eu acho. Essa violência que o Reinaldo foi falando, né, tipicamente masculina, ela traz outros comportamentos mais absurdos ainda, pensando em violência, que é o caso de, por exemplo, infanticídio, que aí não precisa nem pegar só, não precisa parar na nossa espécie, né? A gente pode pegar os outros primatas, e casos de estupro também, que aí a gente só consegue falar de humanos e orangotangos, né, Reinaldo? Você coloca isso no livro.
Pensando numa definição de estupro ali mais estrita, que é você realmente forçar de maneira imediata o ato sexual. Aí é bem raro entre grandes símios, somos nós e os orangotangos. Os orangotangos têm essa coisa ainda estranhíssima. Vamos usar uma metáfora aqui para irritar idiotas na internet, né? Que é o fato de que entre o orangotango tem o macho normal e o macho red pill, né? o macho normal é aquele orangotango, aquela figura clássica aquelas bochechas imensas, aquelas bolsas de gordura em volta do rosto que parecem um bicho bonachão e tal. Que esse é um animal, é uma espécie solitária, né? Não se forma propriamente harém, mas essa é a forma de macho, que tem a preferência em geral do coito, digamos, consensual com as fêmeas. Eu falo coito, eu me sinto Sheldon, cara, desculpa. A relação sexual com as fêmeas de maneira consensual. E aí tem essa outra forma que eu não sei se está bem resolvido em termos genéticos e hormonais, por que alguns vão para cada lado, mas que é o orangotango que continua com uma aparência juvenil em grande parte da vida, assim, dimensão menor, sem as bolsonas, sem a papada e tal, que esse muitas vezes é o que acaba cometendo o estupro, nosso detestado orangotango red pill. Ou incel, se vocês quiserem. Se você conseguir o sucesso pelas vias legítimas, ele vai lá e força a cópula. Talvez não seja tão diferente assim do que acontece entre seres humanos. E eu acho que os casos de infanticídio é bem similar, né, Reinaldo? Quando a gente pensa em machos matando filhotes de outros machos, né? É a velha história, se você chegou num grupo novo, numa posição de dominância, e tinha filhote gerado pelo macho anterior, que você, entre aspas, destronou, você vai lá e mata os filhotes anteriores para as fêmeas. Ainda mais se as fêmeas estiverem amamentando, por exemplo, né, que muitas espécies cortam a ovulação, né? Você vai lá e mata porque você quer que aquela fêmea ovule para você gerar os seus próprios filhotes com ela e dane-se, né? Uhum. E leão tem muito isso também. Leão tem vários casos muito importantes documentados e tal. Senão o Simba depois volta e te destrona, né? Exatamente. O problema do Scar foi esse, né? Matou o pai, mas não matou o filho. Mas que burro esse Scar, né? Que coisa idiota. Não fez o serviço completo. E é louco, pensa de novo, né? Fazer de novo o mesmo comentário que eu tinha feito antes. É de novo a seleção natural agindo exatamente do jeito que é esperado que ela haja, assim, vai, pensando em uma personalidade para seleção natural, né? É assim, eu vou matar o filhote do outro macho porque esse comportamento selecionado faz com que eu me reproduza mais. Quem fez isso teve mais filhote. Né? Exato. E a hora que a gente pensa em termos humanos também, a gente tem essa coisa desgraçada, horrorosa, né? Que é a predominância em muitas sociedades, em muitas épocas, do infanticídio, quando tem, em geral, da bebê do sexo feminino, né? Tem um texto romano, não sei se eu cheguei a citar ele no livro, mas é uma carta de um egípcio pra mulher, na época romana já, né? Então ele tá escrevendo em grego, se não me engano. A mulher dele tá grávida, ele tá trabalhando em viagem, ele fala, olha, se nascer um menino, pode criar. Se for menina, você expõe, quer dizer, você abandona pra morrer. E você vê em muitas culturas isso, e de novo, a lógica é, um menino crescendo, ele tem uma chance de sucesso reprodutivo maior, de poder político, poder econômico pro clã, tudo isso, muito mais do que uma menina. Então, o que vale a pena você, entre aspas, se você tiver que abandonar uma das crianças, você abandona a menina e não o menino. A gente entra em coisas muito sombrias falando desse tipo de tema, né? Eu fico meio mal às vezes, mas não dá pra evitar, né? Não tem como evitar. Porque aí entra naquela parte final que eu li do Lid, que é assim, o que a gente faz para evitar que a gente acabe tendo esses comportamentos, já que tá na nossa bagagem, o que a gente tem que fazer sobre isso, né? O primeiro ponto é entender isso, não é negar, né? Exato. Então, dando sequência e chegando numa espécie de reta final aqui da nossa discussão, eu acho que a gente podia tentar usar esse conteúdo, esses conceitos, essas noções todas que a gente desbravou na discussão e que estão muito mais aprofundadas no livro, inclusive. Aí já fica também o convite para você que está ouvindo ler o livro. Mas para usar esse conteúdo, a gente pensou em tentar fazer um paralelo aí dessa leitura com as guerras que a gente tem vivido. Quando eu estava lendo a parte final do livro, você cita, né, Reinaldo, a gente tem uma melhora da violência, né, pensando na nossa atualidade com o que a gente tinha, e eu acho que esses dados ainda são consideráveis, né, apesar de a gente estar vivendo algumas guerras no mundo, mas ainda assim, se eu não me engano, quando você escreveu, a gente não tinha começado ainda esses conflitos todos que a gente está vendo hoje no noticiário, né? Não, ainda não. O livro saiu, acho que 6 meses antes de começar a guerra da Ucrânia, por exemplo.
É bom a gente incluir, na verdade, uma coisa que a gente não tinha comentado muito ainda, ou acho que não chegamos a tocar, que é a questão da definição simbólica de grupos, né? Que eu acho que isso que acaba explicando muito da situação das guerras atuais, das guerras do século XX, com o potencial devastador que elas tiveram também, que é essa maneira como, justamente com todo o processo que a gente tinha falado antes, de aumento das populações, formação de desigualdade social, de estados e tal, a gente chega nessa capacidade de definir grupos que não têm mais uma relação de parentesco, que não estão necessariamente ligados à questão de sucesso reprodutivo e tudo mais, mas que simbolicamente tem esse processo de você definir o seu in-group, o seu grupo interno, a sua cidade, seu país, a sua nação, o seu grupo étnico, enfim, como uma coisa mais importante e mais humana, até em muitos sentidos, do que o outgroup, do que quem está fora, do que quem é seu inimigo. Para esse processo entram na história, que é um processo basicamente simbólico, basicamente de criação de mitos no fundo, né? Entram as ideologias políticas, entram as religiões, a gente tá vendo, no caso da guerra dos Estados Unidos com o Irã, os caras usando e abusando, infelizmente, e me dói o coração como cristão, isso, a retórica bíblica, para justificar o que está sendo feito no Irã. A gente pode pensar isso também no apoio que os cristãos conservadores nos Estados Unidos e no Brasil, loucamente, estão dando para Israel, um apoio restrito praticamente a Israel em Gaza. E no caso da Rússia na Ucrânia, toda a maluquice do nacionalismo russo, que tem um aspecto étnico, mas que também tem um aspecto religioso hoje, depois que a União Soviética foi embora e a Rússia voltou a ser um país basicamente cristão ortodoxo. Então, todo esse caldeirão de desumanização do outro com base em elementos simbólicos pode não ser a explicação, tem explicações materiais, marxistas, de novo, né? O pessoal quer petróleo, o pessoal quer recurso, o pessoal quer território. Mas a parte simbólica, no mínimo do ponto de vista da propaganda, é fundamental para qualquer esforço de guerra moderno. Como motivação também, no fundo, eu acho que praticamente todas essas guerras terríveis dos últimos 2-3 anos têm esse aspecto simbólico fortíssimo, né? Essa acho que é a parte mais assustadora, né? Ver do que a gente é capaz para manter o nosso grupo. Esse não tem nada mais parecido para mim com o comportamento do resto dos primatas do que a gente se fazendo um grupo e reconhecer no outro, né, que você coloca no livro, né, os conceitos in-group e out-group, né? E reconhecer nesse out-group algo que simplesmente não é visto como humano. Você animaliza ou bestializa de alguma forma, assim. Exato. E aí fica um negócio tranquilo de você matar, de você eliminar, defender a eliminação. E é muito louco, eu vejo de pessoas, isso você trata um pouco no livro também, eu vejo de pessoas que, assim, que eu não vou dizer que eu já tive relação, que eu nunca fui exatamente próximo, mas de pessoas que são aparentemente pessoas razoáveis para uma série de coisas, assim, e que pensa com critérios normais, vamos dizer assim, dentro da normalidade, para uma série de coisas, que apresentam um bom senso para uma série de discussões, mas que quando pega numa guerra, por exemplo, onde um dos personagens é o in-group da pessoa, ela não hesita em falar que o outro grupo tem que ser totalmente eliminado e bestializar o outro grupo, enfim. Não tem menor questão, assim. E eu ouvi isso algumas vezes a respeito da guerra, principalmente a respeito do Oriente Médio, mas também Estados Unidos e Irã. Então, assim, e faz isso de uma forma muito tranquila, né? Retrata, não só por meio de charges, mas também por meio do discurso, o povo contra o qual ele está lutando como rato, bestas, barata, e usa, né, dos elementos da língua, assim, para desumanizar mesmo. Eu não sei o quanto que eu posso dizer isso sem estar cometendo uma atrocidade científica, mas, assim, o quanto que seu cérebro ele vai se neutralizar, assim, para falar assim, não, aquilo ali eu não tô matando gente, eu não tô matando um semelhante. É ok, isso daí precisa ser feito. Pois é, a gente tem uma relutância natural à violência em muitos casos. Assim, não é muito simples você fazer uma pessoa normal puxar um gatilho pra matar outra pessoa. Ou pior ainda, usar uma arma branca pra matar uma pessoa. Mas acho que também o elemento de ser à distância, por meio tecnológico, tudo isso, até do ponto de vista mesmo neural, assim, mesmo do cérebro, você abrir essa distância entre a decisão e o que de fato acontece, também facilita com que a atrocidade seja cometida com mais eficiência, né? É terrível isso. No final, ou você joga a culpa em uma inteligência artificial que planejou, né? Você só apertou o botão, no caso dos Estados Unidos, né? Não, é terrível, é terrível. Não é à toa o fato de tanta gente estar escandalizada, por exemplo, eu acho que é a Anthropic, né, que tá para fechar um acordo com o Pentágono para fornecer ferramentas de IA para uso de drones e tal.
você tá criando mais uma camada ainda de despersonalização na maneira como a coisa é decidida e posta em prática. Ter tratados que barrem guerra por drone, que barrem o uso desse tipo de ferramenta e tal, não é só frescurável, mas vai matar de todo jeito, vai morrer de todo jeito. Mas é mais uma camada que não é bom botar os pés nessa água, não. Enfim. No livro, você comenta até, Reinaldo, vou até fazer uma brincadeira, você comenta que você tem um sonho de gerar um ditado popular, né? Nossa, eu não lembrava dessa frase, mas acho que sim. Aí você fala alguma coisa como atrás de um teclado todo mundo é valente, um negócio assim, todo mundo é corajoso. Todo mundo é macho. Todo mundo é macho. E eu acho que guardado as proporções, é a mesma ideia do que vocês comentaram agora, né? Na internet as discussões não se resolvem porque, como eu não tô vendo outra pessoa ali do outro lado, eu tô vendo um textinho, quando muito uma foto, e muitas vezes essa é a foto de um avatarzinho qualquer, eu vou pra cima da pessoa, ameaço a pessoa e falo não sei o que lá, e assim, dane-se, aquilo nunca foi uma pessoa no meu imaginário, né? As pessoas se dão um jeito de falar coisas que elas jamais teriam a coragem de falar na cara de alguém. Jamais, porque elas sabem que vem um soco depois. Então, de novo, a despersonalização e a separação entre ato e efeito que a web cria é muito complicado, né? Lógico que nem de longe toda a explicação, mas é uma parte importante da explicação do buraco que a gente se enfiou com a generalização das redes sociais, né? Você tem muito a ver, eu acho. Esse é um buraco mesmo. E acho que a mesma coisa vale para, por exemplo, briga de trânsito, né? Quando você tá lá enfurecido, eu já vi esse exemplo acontecer na minha frente algumas vezes, e eu falo, como é impressionante você dar cara para uma pessoa e o nível de braveza, de macheza, sei lá, diminui na hora. Porque você tá olhando só o carro, mete a mão na buzina, baixa o vidro, xinga, não sei o que lá. Se tem alguma questão, a pessoa desce, você já tá olhando para outra pessoa, as pessoas tendem a conversar muito mais amigavelmente do que quando eu tava olhando só pro punhado de aço e ferro ali, que é o cabo. É a questão do humanizar. Então, realmente, esse negócio das guerras com os drones não tem nada de bobagem, não tem nada de, vai morrer de qualquer jeito. Exato. É mudar a qualidade disso, né? Tentar evitar essa desumanização. Isso é um recurso de guerra, sim, certamente muito pensado, porque, né, a gente já vê isso no nazismo era uma estratégia tranquila, né? A forma como os próprios judeus foram tratados no nazismo era de desumanização, assim, muito. É um exemplo mais didático, assim, né? E como isso se repete hoje, então foi uma estratégia que deu muito certo, né? Sim. E é um pouco o processo também do famoso ditado do sapo na panela, né? Com o fogo ficando cada vez mais quente muito lentamente. A gente vê que para chegar na câmara de gás, depois, lá nos anos 40, quando a guerra já tem 2 anos no leste europeu, você teve os anos 30 inteiros de um processo muito lento, em que primeiro os judeus viraram cidadãos de segunda classe, depois perderam cidadania, depois não podiam mais trabalhar, e aí depois não podem mais casar com alemães e tal. Até você chegar no momento em que fica aceitável você fazer o que foi feito, né? Tanto que uma coisa são os caras da SS, né? O pior tipo possível de soldado do regime nazista, que eram completamente fanatizados e tipo, foda-se. E outra coisa foi pegar, por exemplo, policiais de Hamburgo, policiais normais que iam pra casa, jantavam com a esposa, iam na igreja, iam com os filhos e tal, e jogar esses caras pra fazer o processo de policiamento e parte de extermínio na Polônia ocupada. Porque esses caras, pelo menos na primeira vez, um monte deu as costas, não foi fazer, outros vomitaram de nojo, e não sei o que e tal. Então, é o processo. E por isso que também o pessoal fala, porque a tal da falácia da rampa deslizante, né? Se você começar a fazer isso, no fim você vai ter uma coisa muito pior. Que assim, tudo bem, às vezes é meio falacioso mesmo. Mas para certas coisas, e acho que para essas coisas das quais a gente tá falando, é muito importante evitar que o começo aconteça. Porque se o processo continua, o que vem depois é absurdamente ruim, muitas vezes. E é mais assustador pensar que isso daí é um negócio que passa, né? Tem um amigo nosso que ele sempre fala, cara, quando a gente estudava na escola, a gente se perguntava como as pessoas deixaram chegar o nazismo onde ele chegou. E hoje é muito... Eu consigo entender com tranquilidade. Sim. É assustador. Você consegue imaginar. Você fala assim, cara, é tranquilo no meu país isso acontecer. Exatamente. É muito assustador pensar que a humanidade é tão suscetível a esse ideário simbólico de desumanizar o outro. E fala assim, mano, vamos fazer um massacre. Não tem por que não. É assustador. E aí eu pensei num experimento que você cita também, o experimento de Milgram. É o Stanley Milgram, E você quer comentar um pouquinho, Reinaldo? Porque acho que tem a ver com isso também, né? Então, é o famoso experimento do choquinho, né? O problema é assim, vamos fazer mais uma ressalva importante.
Também depois que o livro saiu, começaram a sair vários estudos questionando um pouco a metodologia, a lógica. Tem esse experimento do Milgram com os choquinhos e tem o famoso experimento de Stanford, da prisão de Stanford também, né? Que dividiram os universitários entre guardas da prisão e prisioneiros e, tipo, faz aí o que vocês quiserem durante um tempo, então. Tem alguns trabalhos aí recentes dizendo que talvez, em ambos os casos, houve um certo sugestionamento para as pessoas serem mais humanas, acho que no caso de Stanford, no caso do Milgram, que as pessoas sacaram logo que não eram choques de verdade e tal. Mas, enfim, a ideia é o lance da obediência. Então, você botar uma pessoa que é um ator fechada num quarto com um vidro que você consegue ver a pessoa, supostamente ligada num aparelho de choque, e aí tem os voluntários que vêm, que estão participando de um experimento supostamente de aprendizado. Então, a pessoa tem que aprender, sei lá, uma equação, uma lista de palavras e tal. Se ela erra, ela leva um choquinho. E aí tem o suposto cientista que está acompanhando, coordenando o experimento, e pro voluntário ela fala, olha, agora você tem que aumentar o nível do choque para continuar o experimento. Só que aí o ator que tá lá supostamente levando o choque, ele começa a fazer uma cara cada vez mais de sofrimento, conforme o choque continua. E aí a pessoa, a rigor, o voluntário, ela poderia sair e ir embora a qualquer hora, mas o cientista fica na cabeça, não, o importante é você continuar. Você tem que continuar o experimento e tal. Para ver justamente esse lance da obediência. Uma porcentagem considerável, agora eu não lembro também o número, mas que acho que chega pelo menos a 30% das pessoas que chegavam a dar choques que pareciam ser incapacitantes, praticamente faziam desmaiar a pessoa que estava lá como ator levando os choques. Então, esse lance da figura de autoridade também, e às vezes simplesmente a incapacidade humana de dizer não, né? É engraçado isso. Vejo isso com criança, eu que tenho filho, adolescente e criança. Uma coisa é você perceber que a situação é meio escrota, outra coisa é você ter a coragem de abrir a boca pra falar pra outra pessoa sobre a qual você não tem autoridade, pra essa pessoa parar. Não, tipo, chega, que absurdo é esse? É difícil a gente ter essa língua solta pra ir adiante e tentar parar uma situação dessas, né? Então, até pela pressão social que você tá no meio de seus amigos, por exemplo, né? Tá todo mundo dando risada de alguém que sacaneou, sei lá, um mendigo que tá na rua. Ou quem mexeu de maneira escrota com a moça bonita que tá passando. Você vai ter a obrigação de abrir a boca contra todo mundo? É complicado, né? E aí volta pro exemplo do grupo, né? Você também quer ser aceito no grupo. Exato. Né? E aí, para fazer parte desse grupo, e vira um pouco o que o Jefferson tinha comentado, o apertador de botão, né? Não, eu tô só apertando o botão, não tem muita escolha. E eu vejo isso em várias gradações, assim, do universo, né? Do trabalho, por exemplo, as pessoas passam a ser apertadores de botões e não questionam mais por várias razões. Primeiro, você está numa condição subalterna, depois você não pode sair do grupo, enfim. E aí eu acho que o experimento, ainda que ele tenha essas limitações, a gente conseguiria certamente citar alguns exemplos nos quais coisas similares, ainda que seja guardadas as proporções, acontecem, né? As pessoas abrem mão dos seus princípios que eventualmente elas têm, pensando, por exemplo, em violência, para não se contrapor a um grupo que é mais forte ou para não ser excluído do grupo, enfim. Aquelas coisas, né? Para não perder o emprego. Não perder emprego, Você tinha falado da porcentagem, eu tinha anotado aqui, Reinaldo, que era 65% dos voluntários continuaram os choques até 300 volts e mantiveram até 450, mesmo com as pessoas desacordadas. Cacete, era mais do que eu lembrava, então. Meu Deus do céu. É muita coisa, muita coisa. É bem assustador. Eu acho legal isso que você comentou no final também, Renato, até citando seu filho como exemplo, que vai de encontro com o capítulo final, né? Do que a gente pode fazer, que é uma das coisas que é valorizar os dissidentes. Eu acho que você falou de valorizar as pessoas que conseguem, você foi escroto com essa pessoa, ou você fez um negócio, consegue ir contra o grupo dessa maneira, assim, contra algum tipo de violência, é uma coisa que a gente pode fazer, né, pra conseguir contornar esses caminhos da violência também. E é uma coisa difícil, é uma coisa fácil de falar, mas é difícil de fazer. Pois é. E o que dá aquela pontinha de esperança é que tem gente muito corajosa no mundo, assim, às vezes. Eu cito o caso do cara lá em My Lai, né, no massacre dos americanos no Vietnã. Tava lá o oficial massacrando uma população de aldeões ali. O cara chegou com o helicóptero dele, viu e pousou. Falei, mas vocês não estavam lutando? Não, é pra matar esses aqui. O cara apontou as armas do helicóptero pro próprio oficial superior dele, assim. E ele acabou sendo ostracizado pelo exército americano pro resto da vida por causa daquilo. Mas como se treinar pra ter esse tipo de fortitude moral não é fácil. No meu caso, a inspiração que eu acabo pegando acaba sendo religiosa mesmo. É Jesus, é São Francisco de Assis e tudo mais. Mas muita gente usa a mesma inspiração pra fazer o contrário, né, cara? É muito difícil. Sei lá, uma coisa não religiosa, Sócrates, por exemplo, né?
Que também tinha um seu lado escroto, tem uma discussão toda complicada sobre a figura de Sócrates. Mas enfim, pela coragem de manter o que você acredita, é uma coisa que a gente tem que saber cultivar, sem dúvida. Eu acho que isso é o mais caro para as pessoas, né? Porque as pessoas precisam identificar quais são os princípios delas, que já é um processo que é difícil, né? As pessoas vão buscar na religião, vão buscar na filosofia, vão buscar... Às vezes nem sabem aonde buscar. E aí esse já é um primeiro passo difícil. E depois que, beleza, esses são meus princípios, daqui eu não passo. Aí que ela vai ter que partir para o enfrentamento com pessoas de dentro do grupo dela, com pessoas que estão num grau de... São seus superiores no trabalho, que é um lugar que, assim, pouquíssimas vezes a gente tem realmente um espaço de fala que é, de fato, democrático, enfim. Inclusive no jornalismo é super... Muitas vezes a gente defende a democracia para fora, mas para dentro são estruturas bastante autoritárias também. Consigo imaginar, porque... são pessoas concentrando algum tipo de poder, né? Pois é. E aí acho que a gente já entrou, na verdade, no como que a gente vai fazer para ter a nossa esperança diante de uma sociedade que, ainda que tenha dados melhores a respeito de violência quando comparado ao nosso passado, ainda é muito violenta e ainda age com as guerras que a gente está vendo de forma absolutamente desumana e intencionalmente desumana, né? Eu acho que a primeira coisa tem isso que a gente falou, vamos entender de onde vêm as nossas raízes de violência, que é um pouco da nossa discussão, é um pouco da leitura do livro. Tem aspectos individuais, claro, eu falo de vários deles, mas a ação é coletiva, né? É ação política mesmo, e cada vez mais a gente sair do modelo do in-group, né? A gente parar de pensar em termos de Estado-nação, inclusive. Assim, eu sei que o jogo é esse no momento, mas enquanto a gente não começar a funcionar de alguma maneira como comunidade global, essas coisas vão continuar acontecendo de novo em alguma medida. E assim, do ponto de vista lógico, a resposta, entre aspas, é fácil. Porque é aprender a aplicar os critérios do in-group. Eu falo até do C.S. Lewis, né, o autor das Crônicas de Nárnia, lá no final, ele usa esse conceito do tal, para mostrar que, do ponto de vista do que significa a vida humana ética, moral, as culturas humanas, na verdade, diferem relativamente pouco entre si. Nenhuma cultura do mundo defende você ser, pelo menos idealmente, você ser covarde, você ser cruel à toa, você sair matando criança. Tipo, nenhuma cultura, mas em geral essas regras morais elas acabam sendo aplicadas pro in-group, pro grupo interno. Então o desafio é abrir o círculo, né? Você aplicar a lógica que você aplica pro seu in-group pra todo mundo. Até pela maneira como a gente funciona emocionalmente, é difícil, mas é essa operação que tem que ser feita. E essa operação só funciona em termos institucionais, em termos estruturais e não em termos individuais. Apesar de tudo, a gente falar hoje, de maneira descarada, em genocídio, escandaliza infinitamente mais do que escandalizava nos anos 30 e 40. O avanço é possível, e os consensos são possíveis, mas exige muito trabalho e exige as pessoas trabalharem em termos coletivos e estruturais. Eu acho que nesse sentido é importante, é uma discussão que teve aí, tendo bastante do final do ano passado, começo desse ano, de regulamentar e regular bem as redes sociais, principalmente com os jovens e pré-adolescentes, que o que a gente tá vendo bastante, assim, principalmente meninos, né, e pré-adolescentes homens, é que eles estão entrando em grupos que ficam nesses embalde fechado de Discord ou de outras redes e fóruns, que vão propagando esses desafios de violência e coisas absurdas e falas completamente desumanizantes de qualquer pessoa, mulheres principalmente, e tá crescendo uma galerinha aí que tá vindo com muitos preconceitos, muitas atitudes violentas mesmo. Eu, como professor, não sei se o Marcos também observa isso nos jovens aí do 6º, 7º ano, eles estão com uma carga meio violenta vindo já, assim, de antemão. Que eu acho que é muito importante que tenha essa regulação, né? Então, responsabilizar, por exemplo, o Discord, de falar, cara, você não pode ser terra de ninguém lá dentro, a criança maluco de 13 anos vai entrar e ficar em contato com qualquer um em grupos fechados que ninguém sabe o que acontece, né? Eu vou ser radical aqui, se quiserem processar, depois processo vocês, não eu. Sinceramente, na situação atual, ainda mais com a aliança entre o Vale do Silício e o Trump, é assim, ou a gente quebra o modelo de negócio das Big Techs, é pra quebrar os caras. É regulação pra quebrar os caras. Ou a gente quebra o modelo de negócios deles, ou eles quebram a democracia. E podem quebrar a biosfera também. É isso, infelizmente é isso. Agora, como fazer é outra história, né? Certamente com o Trump a gente não vai conseguir isso.
Mas o passo que tem que ser dado, no fundo, essencialmente, olhando a situação atual, é esse e mais nenhum outro. Não, eu fui moderado aqui, né? Falei, não, vamos regular, mas por mim tem que quebrar. Tem que quebrar a espinha dos caras, assim, pra eles nunca mais levantarem. É isso. Nossa, excelente, eu achei excelente. Eu achei que você ia falar sobre regulação de redes, foi muito mais pra frente, eu acho que tá certo. E foi engraçado, eu fui pensando várias coisas, Reinaldo, quando você estava falando. A primeira delas é assim, a questão do in-group, né? Basicamente, você defendeu que a humanidade tem que ser o seu próprio in-group, né? Tem que formar o seu grupo, até o grupo de humanos. Enquanto a gente se divide em Brasil, Estados Unidos, enfim, a gente vai ver no outro algum potencial de desumanização, né? E aí eu ia até brincar, você tá vendo, Renato? Você começou, falou assim, não vou ir pro marxismo, mas já tá defendendo a internacional. Eu sou globalista, Podem falar o que quiserem da Igreja Católica, mas a Igreja Católica pós-Concílio Vaticano II, que foi na qual eu cresci, quem me ensinou que eu sou membro da família humana, foi ela. Então é isso, cara. Mas lógico, dá pra você pensar isso de N maneiras, de maneiras seculares também. É possível, dá pra fazer, a gente sabe que dá pra fazer. É difícil, mas dá pra fazer. E eu lembrei muito de uma fala que aí eu não tenho certeza se você cita no livro ou se eu que acabei vendo quando eu tava montando a pauta, mas que é uma fala, se eu não me engano, do Reagan, que ele fala, o único jeito ali, ele brinca, mas é uma fala que tem um conteúdo. O único jeito da humanidade de se entender como grupo mesmo seria numa invasão alienígena, porque aí a gente ia se entender como grupo, mas é só porque também a gente só ia se entender como grupo porque tem outro pra gente enfrentar, né? Exato. Parece que o conceito de grupo só se forma quando a gente consegue diferenciar, contrastar com o outro, né? A identidade surge da diferença, né? Pois é. Eu vou dar um spoiler aqui, quem não leu os quadrinhos ou assistiu Watchmen, mas o conceito de Watchmen é esse, né? É isso que eu ia falar. Tô com o Dr. Manhattan aberto aqui, que eu já tava pegando aqui e falar, é o Dr. Manhattan mesmo, né? Gente, então acho que a gente pode ir pro nosso quadro do Disco de Ouro, nas nossas dicas culturais, fechou? Bora lá. Acho que eu vou indicar um livro, então, pessoal. Nessa coisa de empatia radical que a gente tava falando, eu acho que um dos livros mais bonitos que eu li na minha vida, pra quem gosta de ficção científica, que imagino que muita gente dos ouvintes vai estar nessa categoria, se não leram ainda, leiam A Mão Esquerda da Escuridão, da americana já falecida também, infelizmente, Ursula K. Le Guin. Assim, o cenário de quase todos os livros dela é a ideia de que eram os deuses astronautas, só que bem feito, né? Então, a humanidade originalmente se espalhou pelo cosmos e colonizou diferentes planetas. Depois eles perderam o contato, passou 1 milhão de anos, e esse contato está sendo retomado. E o protagonista do livro, então, ele é nativo do nosso planeta e vai visitar um mundo em que o sexo, que não existe, mas os seres humanos são, na verdade, hermafroditas. Que no ciclo menstrual, todo mundo tem ciclo menstrual, num mês você pode ser homem, no outro mês você pode ser mulher. E é um planeta que tá sob uma era do gelo permanente, assim. E o que ele descobre lá, eu acho belíssimo. Muito bonito. É maravilhoso mesmo. Você leu então, Marcos? Li, eu adoro essa autora, eu acho que eu já li uns 3, 4 livros dela. A Úrsula é incrível. Eu tava tentando lembrar o nome do outro, que é um planeta que é mais, vamos simplificar assim, capitalista, e é um planeta anarquista. É, Os Despossuídos, eu sou fãzaço desse. Ótima dica cultural. Eu vou fazer uma sugestão, fiquei pensando aqui qual que eu ia fazer, eu vou fazer uma que talvez pra muitos seja até meio já ultrapassada, mas eu vou fazer mesmo assim, o que importa é que a dica é minha. Eu, há pouco tempo, no final do ano passado, na verdade, eu comecei a assistir o One Piece, e aí a minha dica não é nem o anime, porque eu sei que o anime é uma coisa, apesar de eu estar muito longe do fim, porque One Piece, como a maioria de vocês deve saber, é gigantesco, a minha dica é a série, porque, pelo que eu entendi, a série é realmente feita aí para quem não gosta muito da estética do anime. Eu apresentei aqui em casa, o pessoal aprovou, e é realmente muito bom, e eu acho que tem vou forçar a barra para uma relação aqui do personagem principal com o nosso tema, que é o fato do como é importante ali para a história toda do anime e da série, a questão dos meus companheiros, o quanto que eu preciso proteger os meus companheiros, então nada mais é do que o meu grupo,
que é a coisa que a gente discutiu o episódio todo, que a humanidade faz e que às vezes, inclusive, justifica suas violências aí. E o quanto o Luffy falou, vamos lá e vamos bater neles, né? Pra resolver os problemas. Exatamente. Justifica a medida que você tá defendendo o seu grupo. Mas acho que a série aproveita isso de um jeito bem bonito, inclusive. Então, apesar de eu ainda estar bem no comecinho, pensando na quantidade de episódios, eu tô gostando bastante, tanto da série quanto do anime. Essa é a minha dica. Eu tenho duas. Uma é um podcast. De vez em quando eu fico meio obcecado com algumas coisas e só faço elas. Tipo, tem épocas, voltei agora, mas tem épocas que eu só assisto The Office. E aí, de podcast, até umas semanas atrás, eu tava obcecado por um podcast que chama Lateral, que é de um youtuber chamado Tom Scott. São episódios curtinhos, de 40 minutos. Ele faz um esquema de quiz. E são quizzes meio curiosidades, meio ciência, meio charadinhas, assim. Ele chama outras pessoas e as outras pessoas jogam com ele. Então é bem legal, é um clima bem descontraído. Aí eu só ouvia isso aí por, sei lá, uns 3 meses. E aí, a outra dica que eu queria dar, que talvez vai um pouquinho mais ligado nessa questão que a gente estava falando de ter um pouquinho de esperança nas pessoas, é a série da Amazon chamada Jury Duty. Tem a primeira temporada, que é que eles fingem um julgamento com um cara lá. Ele é um dos júris, né? Então chamam ele. Todo o resto das pessoas são atores, menos esse cara. E aí tá tudo combinado, inclusive o próprio juiz é um ator também. Então tá tudo combinado, são situações muito bizarras. E o cara, mesmo ele não sabendo do que tá acontecendo, ele é uma pessoa muito boa. E aí você começa a pensar, caraca, velho, será que eu me comportaria dessa maneira também? Será que eu conseguiria ser tão legal quanto esse cara tá sendo? E eu acho que fica um negócio legal, assim, dá uma levantada no espírito de esperança, assim, e de tentar se comportar um pouquinho melhor, às vezes, em algumas situações meio bizarras. A minha dica tem a ver com o Homo Ferox e com outros livros, né? Eu tava procurando aqui perto de casa uma biblioteca para emprestar uns livros. E aí eu vi que aqui em São Paulo a gente tem a Secretaria Municipal de Bibliotecas, tem uma versão digital de uma biblioteca online, que é o aplicativo Árvore. Então, se você mora em São Paulo, você consegue fazer o cadastro. Não sei se é só em São Paulo, se outras cidades também tem, outras cidades do estado. Mas você faz o cadastro e aí você tem acesso a esse aplicativo, que tem um acervo bem grande, e o Homo Ferox está lá. E também tem o 1499, também está lá. Então, 2 livros do Reinaldo que tem nesse aplicativo que eu acho muito bom, assim, ele sincroniza com vários dispositivos, dá pra ler no computador, então meio que eu fui lendo em vários dispositivos pra pauta. Bom, gente, acho que fechamos aqui a nossa pauta. Achei muito legal a discussão. Queria agradecer de novo o Reinaldo por ter topado, ainda mais numa sexta-feira de feriado de manhã, que é o dia que a gente está gravando aqui. A gente gostou muito, eu gostei muito do livro, gostei muito da oportunidade de gravar. Espero que a gente consiga fazer isso outras vezes, inclusive. Espero que o Reinaldo tenha gostado também. Me diverti muito, obrigado, gente. Refresquei a memória também, porque, coitado, esse livro, ele flopou grandão, assim. Tinha deixado ele largado de lado durante muito tempo, mas agora deu pra recuperar um pouquinho do meu carinho por ele. Então, obrigado. Então é isso. Queria deixar de novo o agradecimento pro Reinaldo, lembrar todo mundo de participar da campanha do Catarse pro livro A Teia da Vida, do Reinaldo com a Camila. E agradecer muito, Reinaldo. Espero que você tenha curtido de novo e que a gente consiga fazer isso mais vezes. Obrigadão mesmo. Valeu pela força. Valeu, gente. Então, até a próxima.